Muito bem, meus irmãos, paz do Senhor, boa noite para você, você que nos acompanha. Estamos entrando aqui um pouquinho atrasados, tivemos um problema técnico, mas estamos iniciando aí com mais uma live direto aqui da Igreja Assembleia de Deus, Jardim Cidade Pirituba. E hoje está aí o nosso convidado especial, mais uma vez conosco, o pastor Davi Abacuque. Pastor Davi Abacuque, que é formado em Direito, exerce a função, né? E também em jornalismo, e é pastor regional da Assembleia de Deus, Ministério de Perus, ali em Mariporã. Acertei, pastor, dessa vez? Acertou sim, Eliabe. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, também o Ricardo. Uma alegria muito grande estar com vocês nessa noite agradável de sábado, para mais uma vez ser útil no reino de Deus e tentar, dentro do pequeno conhecimento que adquirimos ao longo destes quase 53 anos, não é? Algumas experiências relacionadas à importância da família, também atrelada ao direito. Amém. Vai ser um prazer, pastor, nós falarmos um pouco sobre esse assunto. Muitos irmãos estão aí ansiosos para ouvir sobre esse assunto aí, que é um assunto muito importante, né? Falar de família é sempre bom. E como sempre, está o nosso irmão Diácono Ricardo, que está sempre conosco, o superintendente da nossa Escola Bíblica Dominical no Jardim Cidade de Pirituba. Paz do Senhor, meu irmão Ricardo, tudo bem contigo? Amém, Eliabe. Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo comigo por aqui, a família também. Quero, ao mesmo tempo que já aproveitar essa oportunidade de cumprimentar a todos que estão nos acompanhando já, com a paz, com boa noite, e a pastora Abacuque também reforçar aí o nosso sentimento de alegria em contar com o senhor aqui mais uma vez conosco nessa live, pastor. Sinta-se muito bem-vindo, muito à vontade aqui, viu? Glória a Deus, Ricardo. Que Deus abençoe sua vida, queridão. Você e a todos os nossos telespectadores aí dessa abençoada live, Cidade de Pirituba. Amém, pastor. Conseguimos tirar o pastor um pouquinho aí do seu sossego, está aí conosco. E o Ricardo já vai iniciar a primeira pergunta dessa noite. Nós vamos falar hoje sobre direito e família. Então vamos tentar aí dosar as duas coisas. Eu sei que vai ser meio difícil, mas o pastor Davi Abacuque tem uma grande experiência nessa área aí, vai conseguir nos ajudar aí. Ricardo, faça a sua primeira pergunta dessa noite. Vamos lá, Eliabe. E Eliabe, já que o tema é direito e família, sim, então nada melhor do que a gente começar essa noite aqui, já trazendo uma pergunta que vai ser importante até para a gente poder entender um pouquinho mais, discorrer sobre esse tema, né? Então, pastor Abacuque, sobre esse tema a gente quer já, logo de início, tirar uma dúvida aqui que eu acho que é importante para a gente começar esse tema, que é a seguinte: sob a perspectiva da lei, qual que é o conceito de família, pastor? Nossa, Ricardo, excelente pergunta para a gente iniciar a nossa live, o nosso bate-papo. Antes, porém, de responder, queria dizer para o Eliabe que eu estou desde cedo na batalha, viu, Eliabe? Você sabe que eu sou juiz de paz aqui na comarca de Mariporã, e por incrível que pareça, nesses tempos de pandemia, o pessoal resolveu casar de uma forma acentuada, viu? Inclusive no sentido de preservação da família. Mas vamos lá. Ricardo, conceito de família no direito. As interpretações, elas são talvez as mais variáveis possíveis. Até porque no ramo do direito, a interpretação é um princípio que se respeita entre os operadores. Então, como eu estava conversando com vocês antes do início do nosso programa aí, o campo do direito ele se constrói muito dentro dessa questão de verdades relativas. E o que é verdade para você pode não ser para mim. Logo, a ideia do conceito de família no direito, entre os muitos doutrinadores, elas vão caminhar quase que para o mesmo sentido.
Por exemplo, quando você perguntou isso, eu fui buscar lá nas minhas antigas anotações, coisa que a gente aprende no primeiro, segundo ano da faculdade de Direito. E tem um jurista, um grande professor de Direito, que eu tenho profunda admiração por ele, que é o professor Caio Mário. Talvez ele seja o operador do direito que mais fale de forma aclarada e numa linguagem popular qual é o conceito de família no direito. Segundo ele, abro aspas, não é? Família, em sentido genérico e biológico, é o conjunto de pessoas que descendem de um tronco ancestral comum. Em senso de espírito, a família se restringe ao grupo formado por pais, filhos e, em sentido universal, é considerada a célula social por excelência. Então, trocando em miúdos a fala do emérito doutor Caio Mário, professor Caio Mário, família, no sentido genérico e biológico, é esse conjunto de pessoas que descendem de um tronco ancestral. Mas veja, olha que coisa interessante. Do mesmo ponto de vista, e sob a mesma perspectiva, a professora Maria Helena Diniz, e quem é formado em Direito, seguramente já teve a oportunidade de ler os manuscritos, os escritos da professora Maria Helena Diniz, ela tem uma afirmação bastante interessante também com relação ao conceito de família. Segundo ela mesma afirma, ela sustenta que a família, ou a perspectiva de família, no sentido amplo, é considerado como todo indivíduo que estiver ligado por um vínculo de consanguinidade ou de afinidade, chegando, inclusive, no conceito da professora Maria Helena Diniz, incluir também o estranho. Quem seria o estranho nessa relação, então, do conceito de família? Seria, por exemplo, aquele indivíduo adotado, que não faz parte do tronco ancestral, não é? Mas que, recebendo a benesse da lei e a concessão pela via da adoção, vai ser inserido neste corpo familiar. Ou seja, no sentido restrito, na linguagem da professora Maria Helena Diniz, é o conjunto de pessoas unidas pelos laços, por exemplo, do matrimônio e da filiação, ou seja, unicamente os cônjuges e a sua prole. Então, para ela, a família, ela só está constituída no âmbito do casamento e ela só vai ser objeto de reconhecimento sob a perspectiva do direito se obedecer esses básicos princípios, não é? Agora, aqui para encerrar a minha observação. Como regra geral, se assim eu posso dizer, o direito civil considera membros da família, isso é o direito geral, é um direito civil, apenas as pessoas unidas com ou por relação conjugal ou de parentesco. As várias legislações, tanto a legislação constitucional como a infraconstitucional, definem, por sua vez, o âmbito do parentesco. Por exemplo, a Constituição Federal de 88, ela abrange a família como sendo um relacionamento entre um homem e uma mulher, podendo surgir o casamento ou desta proximidade também a figura da união estável, não é? Está lá no artigo 226 da Constituição Federal. Não sei se eu consegui ser bastante claro no conceito de direito, não é? Qual é a perspectiva do direito com relação à família? Me permita só uma pergunta, pastor. Talvez seja dúvida de muitas pessoas aí. Se eu constituir um exemplo, um casamento é constituído, né? Eu não tenho como constituir um casamento, mas o casamento é constituído. Vamos supor, numa residência mora só o casal e um cachorrinho. É considerado uma família ou a família é considerada só a partir do momento que gerou uma criança?
Então, olha que pergunta interessante a sua. É justamente, vocês vejam como é que o conceito de família muda com relação aos doutrinadores. Então, nós temos o professor Caio sustentando uma tese, dizendo que a família ela é objeto da reunião de ancestrais que estão atrelados por um tronco. Já a professora Maria Helena Diniz, ela entende que a perspectiva de família, segundo o aspecto da lei, também pode permitir a inclusão de um estranho a esta relação. Ou seja, a sua pergunta é muito interessante, porque, do ponto de vista legal, Eliabes, a lei vai dizer que a família ela pode ser reconhecida nesse contexto de duas formas, quais sejam pela via do casamento ou pela via da união estável. Então, veja bem, não há necessidade de você ter o filho para que se configure a família. A legislação hoje ela está muito avançada nesse sentido. Se você e o Ricardo me permitirem, eu separei aqui um texto da lei, da nossa Constituição Federal. Vamos ver o que diz a Constituição Federal no seu artigo 226. Então, o artigo 226 ele começa dizendo assim, Ricardo, a família é a base da sociedade. Portanto, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 1º do artigo 226 da Constituição Federal. O casamento civil, que é o meio pelo qual o Estado reconhece a formação, a aparição desta entidade familiar perante a sociedade, então o casamento civil será gratuito na sua celebração. Ponto. O casamento religioso, olha que coisa interessante, ele também terá efeito civil nos termos da lei. Isso aqui é muito comum, Eliabe e Ricardo, porque antigamente as pessoas que moravam, por exemplo, aí nos lugares mais longínquos, mais distantes, elas não tinham acesso direto, por exemplo, ao cartório. Então era o padre, era o pastor, era o rabino quem celebrava o casamento. E isso está atrelado na nossa Carta Magna, já nas constituições anteriores. Nas 4 outras constituições, nós temos, lá desde 1834, nós temos essa garantia de que o casamento religioso também gera efeito civil perante a lei para o reconhecimento do ente familiar. Aí, no parágrafo 3º do artigo 226, olha o que diz o legislador. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida, Eliabe, respondendo a sua pergunta, a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Então, lá, está lá o homem, a mulher e o cachorrinho. Eu posso reconhecê-los como entidade familiar sem ter o casamento? Segundo o parágrafo 3º da Constituição Federal, no seu artigo 226, diz que eu não só posso, como devo. O Estado vai reconhecer essa entidade familiar por força daquilo que nós chamamos união estável. O parágrafo 4º é mais atrevido, se assim eu posso dizer. Por que ele vai? Ele vai dizer assim, entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Então, é família. Então, independente de ser o pai, ou se, mas o pai não está mais, mas continua sendo família, e o Estado reconhece como família. Tá? Então, isso aqui é muito interessante. Os direitos e deveres como entidade familiar, referentes à sociedade conjugal, sempre serão exercidas no conceito de família de partes ou por partes iguais, tanto pelo homem como pela mulher. Aí assevera-se o princípio do artigo 5º da Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei. Então, acabou aquele conceito, por exemplo, nós que vivemos uma sociedade
extremamente machista, onde o homem sempre foi o provedor do lar, como continua sendo, mas sempre levando aquele aspecto de sujeição e submissão da mulher. Veja que a Constituição, na sua amplitude, ela, no parágrafo 5º do artigo 226, ela diz que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal, porque é uma sociedade, são exercidas igualmente pelo homem e pela mulher. Ou seja, logo, o casamento é um dos meios pelos quais você tem o reconhecimento da entidade familiar. O segundo seria pela união estável. O casamento só pode, nesse conceito, ser dissolvido por aquilo que nós chamamos de divórcio, não é? Antigamente nós tínhamos o desquite, depois, a partir de 77, veio a chamada separação judicial, e depois do advento do Código Civil de 2002, nós tivemos, então, a promulgação da emenda 66, que vai dispensar a necessidade da separação judicial, daquele período que nós chamamos de lapso temporal de 2 anos, não é? Para que se convertesse a separação em casamento, e o indivíduo pode agora dissolver diretamente pelo divórcio, sem ter que comprovar aquilo que se chama de lapso temporal. Por fim, o parágrafo 7º do artigo 226 vai dizer assim: fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar, aí falando de filhos, não é? É livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais científicos para o exercício desse direito, vedar a qualquer forma de coercitividade por parte das instituições oficiais ou privadas. E o último artigo, o último parágrafo do artigo 226, diz, lá o artigo, parágrafo 8º, diz assim: o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito destas relações. Então, sob a perspectiva da lei, esse é o conceito de família de acordo com a nossa Carta Magna. Ô, Ricardo, me permita aí, hoje eu estou meio afiado aqui. Pastor, eu posso, no âmbito eclesiástico, eu posso, ou futuramente isso vai acontecer, de um pastor, vamos supor, ele tem um membro na igreja dele, um casal que há muito tempo está, sabe, não era crente, aceitou Jesus, não foi lá se casar no cartório. Esse pastor, ele pode ou futuramente poderá celebrar essa união sem que esse casal vá até um cartório? Não, porque a única forma de você fazer o reconhecimento do casamento pela via legal é de acordo com o que estabelece a lei. Então, a lei estabelece lá no parágrafo 1º, no parágrafo 2º, que o casamento religioso, ele tem efeito civil. Mas quando é que ele tem efeito civil? Qualquer das partes, ou os cônjuges aqui no caso, deverão, antes de procurar o pastor da igreja para reconhecimento deste casamento, deverão procurar a entidade oficial designada pelo Estado para a formalização deste ato, qual seja o cartório de registro civil. E por quê? Porque a legislação estabelece um prazo determinado para que se promovam as proclamas deste casamento, para que se verifique se esse casamento atende os requisitos da legislação, a exemplo do que estabelece lá o artigo 1512 do nosso Código Civil. Então, tem que estar bem acentuado e adequado. O simples fato dele procurar o pastor para celebrar o casamento não dá legitimidade. Aliás, a sua pergunta é maravilhosa. Eu sou juiz de paz concursado, sou funcionário do Estado, nomeado pela Secretaria da Justiça e da Cidadania do Estado de São Paulo. Então, compete a mim, como juiz,
não é? Como juiz concursado que sou, a celebração do casamento, somente a mim. A lei abre uma exceção para o casamento religioso com efeito civil, desde que o pastor cumpra os requisitos que estão na lei, quais sejam: procurar o cartório, preencher uma ata notorial que dará a ele a legitimidade para celebrar este casamento, porque no âmbito civil a autoridade é o juiz, no âmbito religioso a autoridade é o pastor. Mas veja, esse casamento, depois de realizado na igreja, ele tem que ser lavrado em cartório. Quem vai legitimar o reconhecimento desse casamento é o Estado. O Estado é que vai emitir uma certidão de casamento, dizendo fulano de tal se casou diante da autoridade constituída, atendendo os requisitos da legislação. Hoje, por exemplo, Eliabe e Ricardo, você tem no universo do casamento muitos celebrantes de casamento que vendem uma imagem equivocada de que farão um casamento religioso sobre o aspecto civil, e a gente vai ouvindo aí todos os dias, né, nos noticiários, a exemplo do que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, um cartório eclesiástico de casamento. Olha que maluquice que chegou à sociedade. Os caras abriram um cartório eclesiástico. Agora, observe, a nomenclatura, cartório eclesiástico. E por quê? Porque eles queriam revestir aquele ato formal do princípio de religiosidade. E aí se verificou que as pessoas que caminharam por essa esteira acabaram sendo enganadas e não tiveram o reconhecimento do Estado com relação ao seu casamento. Faça suas considerações, Ricardo, por favor. Excelente, pastor, muito bom. Só uma dúvida final, até para que a gente possa também já avançar para as próximas perguntas. O senhor até comentou que já em tempos anteriores chegou-se a ver reconhecimento, por exemplo, de um casamento feito, celebrado por um padre, um pastor, um rabino, enfim, em situações em que a pessoa claramente tinha uma dificuldade de acesso ali a um cartório, alguma coisa assim do tipo. Hoje, ainda há alguma situação, e aí pensando não talvez nas grandes metrópoles, capitais como nós temos um acesso facilitado, mas ainda há algum tipo de aceite nesse sentido? Por exemplo, em alguma região que às vezes tem alguma dificuldade de acesso ao cartório ou não, já não tem mais esse tipo de situação, foi algo que aconteceu, mas já não se vê mais algo semelhante, pastor? Então, Ricardo, a lei é igual para todos. Então, nós temos aqui os entes federados que compõem a República Federativa do Brasil, logo os efeitos dessa legislação, elas devem alcançar a todos. Mas é sabido que nós temos lugares distantes e remotos do nosso grande Brasil, em que seguramente alguns estados da federação não conseguem se adequar a esta realidade normativa. Isso é absolutamente compreensível. Há, por exemplo, estados, há cidades, há municípios em que o juiz de paz exerce inúmeras atividades além daquela que lhe é consagrada pela própria Constituição Federal, lá pelo artigo 98. Então, tem município aí que o juiz ele tem que ser lá o representante do sindicato rural para resolver as questões trabalhistas. E nesta mesma linha, nós temos municípios em que não se tem o juiz de paz concursado, como era antigamente, quem nomeava era o juiz de direito da comarca, não é? E nós temos conhecimento, eu sou membro do Sindicato dos Juízes de Paz do Estado de São Paulo, e aqui no Estado de São Paulo a gente tem conhecimento aí que tem cidade que a situação é muito, mas muito, muito precária. Muito. Você quer entender o que eu estou dizendo, Ricardo? Pede para pedir, solicita uma certidão de casamento de um cartório aí não é no sentido de discriminação, não, mas é no sentido de falta de informação. Peça uma certidão de casamento lavrada num município distante do estado de Pernambuco. Você vai se assustar.
não é? Eu vi uma certidão de casamento em que o nome da pessoa era um nome bastante estranho e a dificuldade de quem redigiu o documento mais assustadora ainda, entendeu? Eu vi uma nota notorial de um cartorário de um determinado cartório no interior do Piauí que escreveu progresso com C cedilha. Bom, se bem que hoje isso é até, eu não digo admitido, que o Rui Barbosa deve estar se removendo no túmulo, não é? Mas você pega essa moçada hoje aí que está fazendo faculdade que não consegue fazer a separação das sílabas, né? Então, eu me reservo no direito de ficar por aqui nesse sentido. Então, pode ser que haja. Eu desconheço hoje casos em que o padre ou que o pastor tenha esta autoridade de ocupar esse posicionamento do ente nomeado pelo Estado, que no caso é o cartório. Até onde eu saiba, os 27 estados da federação, todos eles possuem cartórios de registro civil. Até porque tem que registrar todo mundo, né? É isso mesmo, pastor. Obrigado, viu? Excelente, muito bom. E até para a gente já começar, então, entendendo à luz aí do direito, da lei, qual que é o conceito aí adequado de família. Eliabe, vamos lá? Pode seguir aí. Se vocês me permitirem, só para dar uma pincelada final aqui, como eu falei para vocês de forma inicial, eu vou terminar aqui, fechar a pergunta, falando para vocês ainda que o conceito de família, do ponto de vista jurídico, ele pode ser diferente, não é? Em regra geral, para nós, a família, sob a perspectiva do direito, ela deve ser observada como conceito amplo, que pode ser definido de forma diferente, dependendo da perspectiva abordada, não é? Do viés sociológico, dos costumes, tradições, não é? Assim como da cultura e do local estudado. Então, para cada visão, você tem um princípio orientador, cuja Constituição Federal se encarregará de, no seu bojo, determinar de forma legítima, sob a perspectiva da lei, o que significa família. Então, quando alguém perguntar para você, eu ficar dando opinião, que de médico, advogado e louco, todo mundo tem um pouco. E tem uns irmãos aí que ficam inventando moda, principalmente agora. Eu vi uma senhora aí esses dias fazendo uma sustentação oral no STF, me deu vontade de entrar dentro da televisão, porque ela não conhece nada de família, nada, ela não conhece nada. Ela pode conhecer de gato, de cachorro, de família, não conhece. O conceito de família deve respeitar os padrões da legislação maior que é a nossa Constituição. Maravilha? Maravilha, pastor. Aproveitando aí, irmãos, Deus abençoe você que está aí nos assistindo, não sei de onde você está, coloque aí de qual que é a sua cidade. Estamos falando hoje sobre família e direito, direito e família, e muito bem aqui, gostei aqui, a Karina já mandou a sua pergunta, pastor. A Karina que está no Japão, estamos acompanhando lá do Japão, do outro lado do oceano, e ela tem uma pergunta Karina, aqui. Sayonara. Ela tem uma pergunta aqui, pastor, que vai entrar na questão de cultura. Veja só. Por exemplo, no caso dela, ela é casada no Japão, ela se casou lá no consulado, lá no Japão, ela se casou no consulado brasileiro e na prefeitura japonesa, ela coloca aqui, eu sou legalmente casada, mudei até meu sobrenome, mas eu já escutei falar que mesmo estando tudo certo aqui, no Brasil ainda eu continuo solteira. Isso é verdade? Então ela se casou lá no Japão, e ela quer saber se aqui no Brasil ela continua solteira. Mas que negócio é esse, pastor? Explica aí. Então, do ponto de vista jurídico, cada país tem a sua legislação e vai aplicá-la de acordo com o seu regramento normativo. O que ela pode fazer é encaminhar esses documentos que ela tem, até porque ela está dizendo aí que se ela casou no consulado brasileiro,
Se ela casou no consulado brasileiro, eu entendo que ela está sob a perspectiva das leis brasileiras. Se é isso que eu entendi na pergunta, é isso mesmo? Ela casou no consulado brasileiro? Exatamente, ela casou no consulado brasileiro e na prefeitura lá do Japão. Então, se ela casou no consulado brasileiro, ela está legalmente casada aqui no Brasil. Tá? O que ela poderá fazer é talvez fazer uma adequação, e eu não saberia te responder agora com exatidão, qual é o procedimento jurídico legal para que ela consiga o reconhecimento para efeitos de, por exemplo, aqui de patrimônio aqui no país, até porque ela está constituindo patrimônio lá. Mas, para efeito de direito, o casamento dela no Japão, feito no consulado brasileiro, tem as mesmas perspectivas. O que ela deve ter feito lá é, depois de ter feito o casamento brasileiro no consulado, foi habilitar esse casamento de acordo com a legislação japonesa feita lá na prefeitura do Japão. Isso aí é absolutamente natural. Ela simplesmente adequou. Por quê? Porque o local de domicílio dela não é no Brasil, é no Japão. Por isso que ela foi fazer uso lá do casamento no próprio consulado, para também garantir os efeitos desse casamento aqui no Brasil, se eventualmente ela voltar. Tem essa de ser solteira, não. Ela está casada legalmente aqui no Brasil também. Até porque quem celebrou o casamento lá foi uma autoridade brasileira. E a autoridade japonesa só deve ter dado a chancela e o reconhecimento daquele ato legal. Pastor, só aproveitando aí o gancho dessa pergunta que a Karina nos trouxe aqui, e é só para confirmar o entendimento, se ela não tivesse feito esse procedimento no consulado brasileiro, mas tivesse feito somente na prefeitura ou instituições do Japão, a situação mudaria? Nesse caso aí, de fato, ela se encaixaria numa situação que ela... Mudaria porque ela teria que regularizar essa situação no Brasil, tá? Para ela poder alcançar... o Estado, seguramente... Lembra o que eu falei para você lá no artigo 226 da nossa Constituição Federal? Cabe ao Estado assegurar a todo o cuidado, toda a assistência, não é? Está lá no parágrafo 3º. Olha o que diz o parágrafo 3º. Eliabe e Ricardo. Para efeito da proteção do Estado, olha, para efeito da proteção do Estado, estou falando da organização estatal, para efeito da proteção do Estado brasileiro com relação à Karina no Japão. Olha lá. É reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Então, vamos imaginar que ela tenha casado somente no Japão, ok? Como é que ela é vista do ponto de vista legal aqui no Brasil? Como é que é visto esse casamento dela? Vocês podem me dizer? Solteira, né? Não. É vista como união estável. Ah, sim. É vista como união estável. É uma união estável. E aí é que está o X. Se é vista como união estável, o parágrafo 3º do artigo 226, Karina, diz que quando você voltar para o Brasil, o Estado brasileiro deverá facilitar, caso haja vontade manifesta dos cônjuges, caberá ao Estado facilitar essa união estável em casamento. Mas é só do ponto de vista jurídico legal. Aí, mas ela vai ter que ir na igreja de novo? Não. O documento é legal, a formalidade é legal. É isso aí. No caso, seria formalizado no Brasil, né? Conversão da união estável em casamento. Talvez isso acontecesse... Isso se ela casasse somente lá no Japão. Tá? No caso da Karina, não há necessidade, porque ela casou no consulado brasileiro sob a tutela de uma autoridade brasileira. Então, o casamento dela é válido aqui no Brasil. Tá? Talvez... O que ela fez... Sim, pois não. Bom, talvez aconteceria a mesma coisa com o filho, né? Sim. Por exemplo, na questão dos filhos, os filhos, no caso da Karina, e se tiver filho,
eles têm dupla cidadania. Porque aí nós vamos entrar na questão da competência de território, não é? Se eles nasceram no Japão, eles tanto têm a nacionalidade japonesa, como também terão a nacionalidade brasileira, desde que fazendo o requerimento para este reconhecimento. Tá? Eles têm que pedir esse reconhecimento da nacionalidade brasileira se nasceram no Japão. Por quê? Porque eles nasceram num país estranho. Mas eles são filhos de brasileiro. Sim, são filhos de brasileiros e têm assegurado a cidadania, mas eles têm que fazer pela via do consulado, pela via do aspecto legal. Muito bem, bem explicado aí. Acredito que a Karina já até colocou aqui, foi isso mesmo que aconteceu. Muito obrigada. Deus abençoe, Karina. Você que está nos assistindo, nos acompanhando, pode deixar também sua pergunta, sua dúvida aqui, e com certeza nós iremos aí tentar responder para você. A Karina ainda mandou uma outra colocação. Então, aqui no Japão, eles não reconhecem como japonês qualquer estrangeiro que nasce aqui, continua com a sua nacionalidade. Então, nasceu lá, não é como nos Estados Unidos, por exemplo, né? A criança nasceu lá, já ganha o green card e já vira, e aí já tem a dupla nacionalidade. O Japão mudou essa questão aí. A próxima pergunta... Ela pode, Sim. Pela via do consulado, ela pode, se ela comprovar o domicílio, porque lá nós temos a questão dos contratos temporários de trabalho. Precisa entender isso, gente. É direito internacional. Veja como foge, uma coisa está atrelada à outra. Mas no âmbito do direito internacional, normalmente os brasileiros que vão para o Japão vão sempre com a ideia de trabalhar. E o Japão tem uma cultura nessa questão de, como é que eu posso falar, de povoamento, me fugiu agora a palavra, mas do controle de nascimentos. Eles têm um conceito bem acentuado com relação à cidadania. Então, se ela comprovar a efetividade, o domicílio fixado, ela poderá, sim, requerer a identidade, a cidadania japonesa. É lógico, é muito burocrático, não é da noite para o dia, não é como na América, nos demais países da Europa, não. Tem um sistema muito, muito difícil. Tá? Mas é possível que isso ocorra sim. Muito bem, tá aí, Karina. Colocou aqui que tem vários tipos de visto lá. Mas vamos aqui então, pastor, a segunda pergunta aqui, que é a seguinte: os pais têm o direito de educar seus filhos conforme a Bíblia? Entendi. Esse é talvez o grande desafio, não é? Da nossa geração. Eu fico muito preocupado com o que a gente está vendo, Eliado. Acho que a sua pergunta ela é muito pertinente, não é? E principalmente em função de tudo que a gente está assistindo aí, envolvendo criança, adolescentes, maus tratos, enfim. Bom, eu quero começar respondendo aqui a pergunta de uma forma bem singular, bem objetiva, destacando o seguinte: educação de almas, não é? Ela quer dizer semear e ajudar na implantação daquilo que nós temos como princípios verdadeiros no coração dos nossos filhos. Isso aqui é um fato, tá? A responsabilidade do pai, enquanto pai, não é outra senão a de treinar, não é? E desenvolver essas verdades, esse conceito de valor, esses princípios que são fundamentais à luz da Bíblia na vida dos seus filhos de forma cotidiana. Até que estes princípios, até que esses valores, eles sejam, como é que eu posso colocar aqui? Alicerçados, enraizados, implantados no caráter
dos seus filhos, de forma que eles façam manifestar esses valores recebidos por meio do comportamento que vão desenvolver em sociedade, inclusive no que tange a questão do raciocínio, na questão do comportamento e das ações de ordem pessoal. Então, quando você me pergunta se os pais têm o direito de educar os seus filhos à luz da Bíblia, eu digo que sim, não é? Agora, a palavra educar, não é? O verbo educar, ele tem uma abrangência muito grande. E um dos princípios da educação, ela não pode ser ignorada como algo que está atrelado a um outro princípio que nós conhecemos na Bíblia como autoridade. Logo, a educação, ela deve estar atrelado a este sentimento, a este exercício, melhor dizendo, de autoridade. E aí, quando você fala em educar os seus filhos conforme a Bíblia, você precisa considerar algumas questões que são relevantes para a gente discutir aqui. Quais sejam? Os princípios da autoridade e as suas características. O que nós estamos vendo hoje, Ricardo e Eliábio, é verdadeiramente um circo de horrores no que tange a educação proposta por partidos, por movimentos, por segmentos sociais que querem dar uma nova roupagem ao conceito social de educação, principalmente no que tange aos valores, aos preceitos, aos princípios que, para nós, igreja, estão atrelados e plenamente desenvolvidos à luz da palavra de Deus. Então, quando eu falo em educar os filhos conforme a Bíblia, Eliábio, conforme é a pergunta, eu preciso lembrar e devo qualificar, não é? A autoridade como o ente supremo no exercício da educação. Eu não tenho como educar o meu filho senão pela via da autoridade. Agora, o conceito de autoridade não está atrelado ao espancamento, à brutalidade, à falta de relacionamento, não. Isso não é autoridade, não é? Isso é exercício como é que eu posso colocar? De egoísmo e de egocentrismo. O pai acalorado, voltado aos princípios da palavra, ele sabe que a educação atrelada à autoridade está justamente em trazer esse aspecto maravilhoso, formal, das escrituras sagradas, para construir no caráter do seu filho, ou pelo menos desenvolver no caráter do seu filho, os valores que a própria palavra de Deus estabelece. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque o maior exemplo de educação vem do próprio Deus. Deus, todo dia, está tentando educar o seu povo. E por meio do quê? O Ricardo, que é professor da escola dominical, ele sabe disso. Quando eu falo de educação, eu preciso voltar, por exemplo, ao início. Nós temos aí no âmbito das dispensações, Deus mostrando, por meio da sua autoridade, princípios e valores que gerariam nos seus filhos, caso desejassem, um novo viés de comportamento. Você vê isso aclarado na dispensação da inocência, você vê isso de forma aclarada na dispensação da consciência, você vê isso aclarado, Eliábio, lá na dispensação patriarcal, na dispensação do governo, na dispensação da lei. Nós vamos ver Deus como Pai supremo, como Pai de todos, buscando um relacionamento efetivo com seus filhos, não pelo caminho da violência, não é? Muitas das vezes a gente percebe em alguns textos bíblicos
que o uso da violência não é resultado da vontade expressa de Deus, mas é consequência das atitudes, dos atos de desobediências que foram, de qualquer forma, desenvolvidos por aqueles filhos que estão passando por este processo de educação. Aí eu vou dizer que Deus é tirano? Então eu vou dizer que Deus é mau? Não. Logo, a educação do ponto de vista da palavra de Deus está sempre atrelada à autoridade. Por quê? Porque a autoridade, ela é a mola mestra que vai desenvolver no pai, à luz da Bíblia, a educação sadia aos seus filhos. Eu fiz aqui algumas anotações, se você me permitir, rapidamente, somente para destacar, não é? Quem tem a posição de autoridade em qualquer instituição, ele deve lembrar que o domínio dessa autoridade tem limite. Então, o pai que educa o filho, ele precisa saber que a autoridade dele tem limite. Porque se o pai extrapolar essa autoridade, ele vai provocar a ira do seu filho. E a Bíblia é clássica, é imperativa, em nos advertir a não provocar a ira dos nossos filhos. Como também a Bíblia, que é um manual de instrução, ela diz que os filhos que honram o pai e que honram a mãe têm a garantia de serem bem-sucedidos e de terem uma vida longa, longevidade, perpetuação. Veja como está atrelada a educação à autoridade. Então, não considerar esses princípios, gente, é seguramente ignorar a educação do ponto de vista da perspectiva bíblica. Porque senão eu fico falando aqui, vocês não falam nada. Amém, muito bem, muito esclarecedor. Ricardo, faça a sua próxima pergunta. Vamos lá, pastora Bacuc, a minha próxima pergunta acho que até vai aproveitar um pouquinho aí desse tema já relacionado, que é a seguinte, o senhor até comentou ali na questão dos pais, né, e a minha pergunta está em relação a se os pais, eles possuem o direito de aplicar castigo físico moderado, vou até reforçar aqui, destacar isso, castigo físico moderado, tá, não violento, mas os pais têm direito de aplicar algum castigo físico moderado a um filho, visando essa questão da educação, ali do cuidado ali com eles, ou não, tá? É uma dúvida que muitas vezes acontece, e eu queria também tirar essa dúvida aqui com o senhor, se é permitido ou não os pais, então, fazerem uso de castigo físico moderado. A famosa chinelada. Chinelada, palmada, chinelada. Enfim. No conceito legal, a palmada. Vamos lá. Bom, Ricardo e Eliabe, vamos lá, respondendo aí aos nossos telespectadores. Eu sei que vai surgir aí algumas perguntas, mas assim, para responder se os pais possuem o direito de castigar, usar do castigo físico moderado a um filho visando a sua educação, do ponto de vista legal, hoje não é permitido. Mas para que a gente possa falar sobre isso, a gente precisa entender um pouquinho dessa história, tá? Então, essa história, ela começa, vocês sabem que o nosso direito, ele está muito atrelado ao direito romano, não é? E na antiga Roma, nós tínhamos aquilo que nós chamamos a figura do pater familia, que era exercido naquele contexto, né, sobre todas as coisas e componentes do grupo familiar. Então, o pater familia era ele a autoridade maior dentro da casa e, portanto, cabia a ele não só a provisão, mas também a educação e o exercício pleno e absoluto da autoridade, que não era exercida só sobre a esposa, não era só exercida sobre os empregados, naquele contexto sobre os escravos, mas também era exercido sobre os filhos, não é? E também assemelhado. E tudo que fosse considerado membro da família romana tinha aquilo que nós chamamos o poder de propriedade, que era sempre exercido pelo chefe familiar ou o patriarca. A gente vê muito isso na Bíblia lá, não é? No Antigo Testamento, o conceito era quase que o mesmo, não é? Já no Brasil,
essa ideia do pater família gerou na nossa legislação aquilo que nós chamamos, Ricardo, de poder familiar. Esse poder familiar, segundo a nossa legislação mais atualizada, ele foi trazido pela Lei 3.071, de 1º de janeiro de 1916, não é? Que instituiu o nosso Código Civil de 1916. Esse código que foi substituído pelo Código 10.406 de 2002, que é o novo Código Civil. O que dizia lá o Código de 16? O Código 16, ele dizia assim: o poder familiar é compreendido como um microordenamento jurídico, olha só, no âmbito familiar, de acordo com os costumes de cada grupo, exercidos pelos pais cumulativamente quanto à pessoa e os bens dos seus filhos, apregoados pelo munus público, cuja finalidade é a proteção do menor, visando todos os interesses benéficos a este, a fim de garantir a sua subsistência digna até alcançar a maioridade. Ou seja, o poder familiar, então, ele pode ser definido como um conjunto de direitos e obrigações quanto à pessoa e bem dos filhos menor, e também não emancipados, né? Exercido em igualdade de condições por ambos os pais, para que possam desempenhar os encargos que a norma jurídica lhe impõe, tendo em vista o interesse da proteção do filho. Ou seja, o poder familiar, como um conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais em relação à pessoa dos filhos, ela vai sempre buscar a proteção destes filhos. Aí a questão é o seguinte: o pai, com base nesse poder familiar, ele pode punir o seu filho? Ele pode praticar castigos físicos, que na legislação anterior se chamava de castigo moderado? Naquele contexto podia. Hoje não pode. Ou seja, presta atenção nisso, olha que coisa interessante. O fato da lei impor deveres aos pais com o fim de proteger os seus filhos realça o caráter do munus público, do poder familiar, e torna este direito irrenunciável. Mas agora, para responder à pergunta que vocês me fizeram, eu preciso ir para a lei. E o que é que diz a lei? O artigo 227 da Constituição Federal diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, ao jovem com absoluta propriedade, o direito à vida, saúde, alimentação, educação, ao lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito à liberdade e convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Perceberam como que a lei é silenciosa na sua aplicação? Olha só a parte final. Então, cabe aos pais colocar a salvo, preste atenção, de toda negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Assim podemos concluir, é assim que a gente tem que concluir, que o poder familiar está diretamente ligado a uma norma legal, que segue paralelamente os costumes de cada grupo familiar, a fim de estabelecer a ordem do âmbito familiar para compor o convívio em sociedade desses grupos familiares. O que é essa expressão costumes? Então, cada pai e cada mãe vai adequar o seu costume. Então, se o pai tinha lá o costume lá na geração passada, na minha foi assim, vocês apanharam de vala de marmelo? Não, porque vocês têm cara de serem muito novos, mas eu apanhei. Vocês ficaram ajoelhados em caroço de feijão? Também não, mas eu fiquei. Eu não era fácil não, Vaza. Eu fazia umas traquinagens lá que até Deus duvidava. Então,
todo esse conceito de tratamento, de punição, era considerado pela legislação passada como uma forma de castigo moderado. Qual é a grande questão para se observar aqui, gente? É a abrangência do poder familiar. O poder familiar, hoje, de acordo com a nova legislação, ele tem limite, não é? Então, hoje, por exemplo, o Código Civil, ele diz que no artigo lá, acho que 1630, ele vai dizer que os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores forem. Então, é responsabilidade sua cuidar do seu filho, enquanto eles forem menor, tá? Mas os novos modelos de família, hoje, eles estão sendo adequados a esse conceito do nosso ordenamento jurídico, de acordo com a evolução social. E aí nós temos o grande problema. O exercício do poder familiar, ele agora vai sofrer limitações. Lembra que em 16, nós tínhamos, por exemplo, lá no artigo 1634, por exemplo, olha que coisa interessante. O caput do artigo 1634, isso no Código de 16, dizia assim, compete aos pais quanto à pessoa dos filhos menores, dirigir-lhes a criação e a educação, tê-los em companhia e guarda, conceder-lhes, negar-lhes consentimento para casarem, nomear-lhes tutor por testamento, documento autêntico ou outro dos pais, não lhe sobrevier ou sobreveio, não puder exercer o poder familiar. 5, representá-los até os 16 anos nos atos da vida civil e assisti-los após essa idade nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento. 6, reclamá-los de quem ilegalmente, ou reclamá-los de quem ilegalmente os detenha. 7, exigir que lhe prestem obediência, respeito e serviços próprios da sua idade e condição. Esse é o que diz, eu disse anterior, mas esse é o texto atual. O artigo 1634, ele estabelece todos esses 7 princípios que devem nortear a educação dos filhos pelos pais. Quando você volta no Código de 16, você vai ver que a parte que restringia ou que estabelecia os castigos físicos, ela foi suprimida do artigo 1634. Em 16 estava lá. O que era o castigo físico moderado, Eliabe? No que tange aos castigos físicos moderados, estava na lei. Temos deixar o menor de joelho posto ao solo, ou com ou sem as mãos levantadas por determinado tempo, isso era permitido. Bater com a palma da mão no bumbum ou na mão do menor, era permitido. Bater com o cinto ou chinelo no bumbum ou nas pernas ou na mão. Bater com um pequeno galho de árvore no bumbum ou nas pernas ou na mão. Isso naquela legislação era permitido. Agora, o que a legislação está dizendo? Não pode mais. A legislação diz que agora, substituído a esse castigo moderado que a geração passada nos ensinou, qual é a forma de você educar o seu filho agora, Ricardo? Admoestação verbal. O pai não pode mais bater. Então, a forma que ele deve punir o seu filho de acordo com os ditames da lei se refere à admoestação verbal, que consiste em um discurso oral, ofensivo ou não, com o fim de fazer com que o menor reconheça o erro, que é trazido pelo jargão popular e que traduz a advertência verbal, né? Encher a linguiça, jogar a conversa fora. A moçada não quer ouvir nada e não quer se atentar a isso. Então, quando você parte para esse princípio, você vai ver que a falta de considerar esse princípio poderá fazer com que os pais percam aquilo que a lei chama de poder familiar. Encerro, Eliabe e Ricardo, trazendo a vocês aqui a memória, o advento da Lei 13.010 de 90, deixa eu ver, 13.000, eu marquei aqui, mas eu acabei me esquecendo. Mas a Lei 13.010 de 2014, que fala sobre a denominada Lei da Palmada. Lembram da Lei da Palmada? Daquele menino Bernardo que apanhou? É daqui que nasce, então,
a restrição legal e que traz a mudança do conceito da legislação com relação ao castigo moderado, não é? Então, essa Lei 13.010 de 2014, denominada Lei da Palmada, alterou a Lei 8.069 de 90, que vocês devem conhecer bem, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, para estabelecer o quê? O direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. Você já pensou, gente, onde é que nós vamos parar com isso? Quer dizer que dar uma chinelada no meu filho é conceito de tratamento cruel e maldoso, degradante. Então, hoje você tem aí o advento, a alteração da Lei 9.394, de dezembro de 96, depois você tem a alteração da Lei 13.058, que acaba por alterar, a Lei 13.058 de 2014, acabou por alterar os artigos 1.583, 1.584, 1.585, 1.634, todos da Lei 10.406 do Código Civil, para estabelecer o quê? O significado de expressão guarda compartilhada e dispor também sobre a sua aplicação. Então, não pode. Se o Conselho Tutelar tomar conhecimento que você, pai, que você, mãe, corrigiu o seu filho de uma forma mais asseverada, fazendo uso da palmada, da chinelada, da vara, do castigo, você incorre no risco de perder o poder familiar, o chamado pátrio poder, que vem da pater família, conforme nos ensina lá o antigo direito romano. Ficou claro, pastor, ficou claro. Acho que só para a gente poder fechar essa questão, também surgiu aqui uma dúvida por parte de uma das pessoas que está nos acompanhando aqui, e vou trazer aqui ao senhor. Primeiro que chama atenção nessa questão, né? Então, sob a perspectiva da lei, já não há mais nem essa possibilidade, né? Não é permitido nem mesmo o castigo moderado, né? E esses exemplos que o senhor trouxe. Aí, a minha dúvida e aí eu vou juntar aqui essas duas perguntas, tá? Tem algum histórico, pastor? O senhor já viu algum histórico em que casos de pais que fizeram uso de um castigo moderado, seja ele de colocar uma criança de joelho, seja ele de aplicar uma palmada, uma chinelada na criança, e que por conta disso perderam efetivamente a guarda sobre aquela criança ou sofreram algum tipo de punição? Então, primeiro, se já tem algum histórico nesse sentido, tá? E segundo parte da pergunta. E aí, só a segunda. Ricardo, sim, desculpe, pois não, pode concluir. Desculpa, aí só deixa o senhor para finalizar essas duas partes. E a segunda parte é se, até uma pergunta da nossa irmã Etienne Braga, que ela pergunta assim, pastor: quando a Bíblia nos diz que é dever dos pais corrigir pela vara da disciplina, o que devemos entender disso? Tá. Então, vamos lá, Ricardo. Respondendo a primeira pergunta. Veja só o que diz lá o artigo 18A do nosso ECA. Inclusive, em legislação de criança e adolescente, o Brasil está, no conceito jurídico, muito desenvolvido no que tange à proteção de crianças e adolescentes, sob a ótica dos defensores desses princípios, não é? Eu fico com a Bíblia. Eu tenho um filho de 12 anos que, de vez em quando, precisa, e eu tenho muita responsabilidade no que eu estou dizendo, até porque eu sou uma pessoa pública, tá? Mas quando precisa ser disciplinado, quer pela via da conversa, quer pela via do castigo moderado, ou será dentro da perspectiva, sem o uso da violência, sem o uso da brutalidade, mas no sentido de transmitir a ele valor. Mas, do ponto de vista jurídico, eu sei que se houver, por exemplo, uma denúncia por qualquer um dos meus vizinhos no momento que eu estiver corrigindo o meu filho, eu poderei ser vítima de uma intervenção do Conselho Tutelar, que é uma espécie de polícia criada pelos defensores deste princípio,
para justamente limitar a atuação do meu poder familiar. Então, olha que coisa interessante que vai dizer o ECA no artigo 18, artigo 18A, não é? do Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança e o adolescente, segundo o artigo 18A, tem o direito de ser educado e cuidado sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel e degradante, como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família, ampliada pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medida socioeducativa ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los e protegê-los. Parágrafo único para os fins desta lei. Considera-se castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente, em que resulte em sofrimento físico, em lesão, em tratamento cruel, degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente, no que tange a humilhá-lo, ameaçar gravemente ou ridicularizá-lo. Veja onde a legislação caminhou. Isso aqui é lei. Isso aqui não é invenção da minha cabeça. Está no código, está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você que é pai, você que é mãe, como pai como eu, e mãe, e está tendo dificuldade de educar o seu filho, preste muita atenção no que eu estou dizendo. Porque determinado castigo pela via destas ações que a lei disciplina, poderão gerar, inclusive, um processo criminal contra você e a possibilidade da perca do pátrio poder se ficar consignado o uso excessivo de violência física com relação à criança no momento da disciplina. Nós estamos caminhando, Eliabe e Ricardo, para um abismo sem volta. Sem volta. Isso aqui é muito grave. O Estado cercear o direito dos pais educarem os filhos me leva a entender que daqui a mais alguns anos nós não teremos mais possibilidade nenhuma de transmitir valores. Isso aqui está atrelado a um propósito espiritual. O diabo não tem outro papel, senão o de matar, roubar e destruir. O espírito do erro tem tomado conta da nossa sociedade como um todo. É por isso, Eliabe, que eu sou a favor, viu, Ricardo, que nós incentivemos os nossos adolescentes para que sejam estes, por isso que eu gosto de falar de política. Você sabe o que é isso aqui? Você sabe o que significa essa lei? A ausência de pessoas que defendam os princípios e valores da família tradicional. Você sabe quem é que faz essas leis? São pessoas descomprometidas com a família. São pessoas que têm uma visão egoísta e que olham para a família não há como um ente espiritual. Olham para a família como um ente patrimonial. Não é? Se deu, é uma sociedade, se deu certo, deu, se não deu, a gente separa e vida que segue. Então, quando você não tem representantes que sejam capazes de construir leis que beneficiem a nossa sociedade, nós vamos incorrer em aberrações como estas, viu? Agora, isso aqui é muito fácil você entender. Você pega uma festa de formatura das faculdades que estão hoje sob a influência do movimento esquerdista e você vê como é que elas terminam. Elas terminam com droga, com prostituição, com lascívia, com o aparelhamento e a indução destes novos profissionais que serão lançados no mercado a praticarem tudo aquilo que é desonroso a Deus e à família. E sabe o que é pior? São essas pessoas que amanhã ocuparão os cargos na política. São essas pessoas que vão nos julgar nos tribunais.
São essas pessoas que nos representarão como advogados. Então, para que a gente mude essa legislação, nós precisamos, sim, educar os nossos filhos de acordo com o que a lei estabelece, mas guardando também os princípios da palavra de Deus. Só para fechar aqui, vocês ficaram assustados? Segurem essa. O artigo 18b do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos, executores de medida socioeducativa ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de criança e adolescente, tratá-los, educá-los ou protegerem, que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel, degradante como forma de correção e disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízos de outras sanções cabíveis, subentenda-se como processo criminal. As seguintes medidas, isso aqui é o ECA, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Querem ouvir? Querem ouvir o que diz o ECA? Encaminhamento ao programa oficial ou comunitário de proteção à família. Sabe o que significa isso, Ricardo? O Estado vai lá na tua casa, o senhor bateu no seu filho com vara. Isso é crueldade. Então, a partir de agora, nós estamos tirando o seu filho, eles vão lá com uma psicóloga, um assistente social, retiram da sua casa essa criança e encaminham essa criança a um programa oficial comunitário de proteção à família. Isso está na lei. Encaminhamento a tratamento psicológico e psiquiátrico não é da criança, são dos pais. Tá? Encaminhamento a curso de programas de orientação, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado, advertência. Parágrafo único do artigo 18b do ECA. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas, sabe por quem? Pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais. Você imagina o conselheiro, olha quanto poder deram para esse tal de Conselho Tutelar. E aí você perguntou para mim, inicialmente, se eu conheço algum caso de famílias que perderam o poder familiar. Conheço. Não pela via do castigo, mas por uma outra situação que talvez eu não me seja autorizado falar aqui, até porque esse processo ele ainda está em andamento, é segredo de justiça, mas eu conheço. Conheço um caso muito próximo, que já se arrasta há muitos anos nas barbas da justiça, e vou dizer para você mais, quando a gente conseguir resolver isso aí, seguramente esses filhos já terão alcançado a maioridade e vai acabar em nada. Acabar em nada, entre aspas, né? Porque os pais estão amargando o sentimento de terem perdido a guarda dos seus filhos queridos. Muito bom, pastor, muito bom. Obrigado pelos esclarecimentos aí que o senhor está trazendo aqui para todos nós. E eu reforço também essa questão da consciência política que a gente, como igreja, precisa ter, né? De tudo aquilo que está acontecendo e da importância que a gente tem que ter em relação a temas como esse, né? Conhecer, compreender e também ser um agente de mudança para que a gente possa também ser influência, né? Então a gente precisa ter isso, que muitas vezes a gente, como igreja, a gente pode desprezar, né? Não, a gente não precisa se preocupar com isso, não precisa. Mas, olha só, quanto é importante a gente aprender a respeito, né, para que a gente possa realmente não ficar à mercê de tudo aquilo que está acontecendo, né, porque, como o senhor bem disse, a questão dessa lei, né, ela pode ser um passo para algo ainda mais grave, já é algo que quer tirar a autoridade dos pais nesse sentido, e que pode ser ainda pior no futuro, né, então por isso que, assim, graças a Deus por essa noite a gente está ouvindo o senhor aqui trazendo esses esclarecimentos e essa oportunidade. Eliabe, fica à vontade também para dar sequência aqui, fazer os comentários ou trazer alguma próxima pergunta. Então, nós vamos ficar por aqui. Estamos já com quase 1h30 de live, mas estava pensando aqui, pastor, nós vamos fazer, então, uma segunda live com esse mesmo tema. Depois nós vamos estar sentando aí, conversando, para voltarmos com esse assunto. Acho que ficou umas 3, 4, acho que 3 perguntas para trás, e aí nós voltamos com esse assunto, porque é um assunto de bastante relevância.
E por isso que é importante nós termos esse bate-papo, esclarecimento, que a igreja, às vezes, pastor, não tem um entendimento. E o Ricardo, até recentemente, antes da pandemia, nós participamos aí de um seminário sobre crianças, sobre família, e ali nós vimos realmente, de fato, nós tivemos aqui também o Dr. Guilherme Shelby falando sobre alguns assuntos aí referente à pedofilia, e isso, essas, entre aspas, proteção que aparece aí na lei, na realidade, abrem brechas para pedofilia, abre brecha para o aborto e outras coisas mais. Aí, trazendo o quê? Uma calamidade para a família, uma destruição à família. Então, a igreja precisa ser orientada, precisa realmente dessas palestras e desses bate-papos, como nós estamos fazendo aqui hoje, para que possamos defender a família. A nossa irmã Etienne está colocando aqui que ela gostou muito desse assunto, é importante. Nós vamos voltar uma outra live. Eu gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais, mas, infelizmente, nós estamos sendo cercados como igreja, nós estamos sendo cercados aí para a questão da desobediência dos filhos. Eu tenho 2 filhos, eu sei como que é difícil, né? Na conversa, meu amigo, não vai, não tem jeito, é difícil. Você fala e não surte o mesmo efeito, até porque, pastor, dentro do campo aí do direito, existe a questão também da agressão verbal. Então, a gente pode estar fugindo de uma agressão, não de uma agressão, né, mas de uma palmada ali, e está indo para uma agressão verbal. De repente, o seu filho vai ficar com uma situação, você vai criar uma situação pior, né, do que se você desse uma chinelada. Mas isso é fácil, viu, Elias? Você foi muito feliz na sua explanação, mas veja que esse conceito da agressão verbal, ele também está muito aclarado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, você sabe o que me choca? E você sabe por que esse assunto ele se torna relevante quando a gente traz ele à tona? É porque 98% dos pais não conhecem o que a legislação está dizendo. Não conhecem. Mas hoje nós estamos vivendo uma terra sem lei. O que a legislação está dizendo é que se eu, eventualmente, usar destes instrumentos que ela chama de instrumentos de humilhação, de agressão excessiva pela correção física, eu poderei ter a visita de um conselheiro tutelar. Eu não concordo com isso, dentro da minha casa. O Estado não tem essa autoridade de entrar na minha casa e dizer como é que eu tenho que educar o meu filho. O meu filho deve ser educado de acordo com os meus valores e com os meus princípios, desde que eles não firam aqueles princípios que são elementares numa vida em sociedade. Mas que história que é essa do Estado dizer como é que eu tenho que organizar, como é que eu tenho que educar? Agora, tudo isto é resultado daquilo que eu te falei, da falta de conscientização política. Aliás, eu aproveito, eu não sou candidato, mas eu aproveito para lembrar a vocês e os telespectadores que estão acompanhando a gente, que nós temos agora eleição para vereadores. O Zeca, os conselhos tutelares, estão cercados, aliás, eles são desenvolvidos no próprio município e cabe às prefeituras a instrumentalização desses conselhos para que eles funcionem. Então, nós temos agora eleição para prefeitos e vereadores. Pergunta aí para o seu candidato a vereador o que ele pensa do conselho tutelar. Como é que ele enxerga o conselho tutelar? Porque no âmbito da legislação, o conselho está protegido pela lei. Ele tem o poder de polícia. O conselho tutelar, repito, tem poder de polícia. Pode, sim, intervir e pode recomendar ao juízo, a quem caberá numa ação judicial distribuída para esse ato,
cassar o pátrio poder. O Conselho Tutelar não pode tirar, mas ele pode recomendar. E, normalmente, quando recomenda, a observação é acatada pelo Judiciário. Vocês viram aí agora essa situação da menina grávida de 10 anos? É um exemplo clássico do que eu estou dizendo. Ah, pastor, mas o senhor não ficou sensibilizado? Sou contra o aborto. Sou a favor da vida. Mas vejam que a sociedade medíocre, a sociedade ímpia, está fazendo disso um espetáculo. Se tem responsabilidade, tem sim, e precisa ser apurada. Quer seja dos pais, quer seja dos tutores, tem que ser apurado e tem que ser cobrado. Mas olhem para onde a gente está caminhando. Então, a minha sugestão é que vocês incentivem os seus filhos a se prepararem, a estudarem. Eu inclusive, incentivo vocês que fazem esse trabalho e que formam opinião. Porque o trabalho que vocês fazem é de formar opinião. Você, Ricardo, você, Eliab, lá na escola dominical, vocês têm esse poder de formar opinião. Conscientizem essas moças na igreja, essas irmãs medianas, que busquem se aprimorar, que busquem conhecimento e que disputem as eleições para o Conselho Tutelar. Porque o Conselho Tutelar hoje nas cidades, nos bairros, como é o nosso caso aqui em Pirituba, como é o caso em Perus, em muitos lugares aí, estão ocupadas por pessoas sem compromisso com a família. E quando eu falo de família, eu falo da família moderada, eu falo da família tradicional, que é composta por um pai, por uma mãe, por um filho. É aquilo que o professor Mário define como a célula máter da sociedade, aquele ente, não é dorsal, aquele ente ancestral. Não é esse modelo de família de 2 homens e 2 mulheres, não. Na luz da Bíblia, isso não é família. A família definida por lei está muito aclarada aqui, à luz da Bíblia. A legislação dá a sua interpretação. Mas eu fico aqui à inteira disposição de vocês, espero ter podido contribuir aí, né? Espero que a minha fala, eu sou bastante falão mesmo, né? Não sei nem se existe isso no dicionário, mas eu falo muito, é isso que eu quis dizer. Espero que eu tenha conseguido me expressar de uma forma que vocês buscaram na elaboração dessa live. Eu acho que ficaram aqui 3 perguntas, e se vocês entenderem que eu seja a pessoa adequada, estarei à disposição de vocês para respondê-las num próximo encontro. Tá bom? Amém, pastor. Sim, vamos marcar aí um próximo encontro, né? O Ricardo concordando aí, a gente marca um próximo encontro para a gente discutir sobre esse assunto, que é um assunto amplo e um assunto muito importante, muito importante. Família é importantíssimo e para nós cristãos é a base de tudo. Deus abençoe Severino Ramos, que está mandando a paz do Senhor aqui. E eu fico por aqui. Gostaria que o senhor deixasse só novamente aquele e-mail para os irmãos que quiserem tirar alguma dúvida. Deixe aí o e-mail. Tá, e depois é com o Ricardo. Não sei se depois você tem como colocar aí, mas o e-mail é PRD, P de pato, R de rato, D de dado, Abacuque, PRD, abacuque@terra.com.br. Aliás, na outra live eu recebi bastante e-mail, viu? Vocês têm aí um pessoal abençoado aí, que pergunta mesmo, viu? Foi muito bacana aquele bate-papo, recebi bastante pergunta, e dentro da medida do possível a gente vai tentando responder. Então, PRD, abacuque@terra.com.br. Deixa eu ver aqui se deu certo aqui. Eu acho que você vai receber bastante. É isso aí, pastor. PRD, abacuque@terra.com.br. Então, você que quiser, pode mandar a sua pergunta aí para o pastor Davi Abacuque, e com certeza ele estará respondendo para você, tá bom? Meus irmãos, Ricardo, é com você, meu amigo. Amém, Eliab. Aqui, estou feliz demais, Eliab. Graças a Deus aí por essa noite, por esse
privilégio, como a nossa irmã Etienne comentou aqui também, foi realmente um privilégio para todos nós aqui acompanharmos. Pastor Abacuque, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado, que Deus abençoe o senhor. Como da outra vez, foi uma grande bênção aqui para todos nós, então a gente fica aqui alegre por Deus ter te usado, te usado continuamente sobre esse tema, com essa sabedoria que o senhor pôde expor aqui para nós, e a gente só tem a te agradecer, viu, pastor? Que Deus continue te abençoando dessa forma maravilhosa. Então eu quero fazer esse agradecimento, agradecer a todos vocês também que nos acompanharam aqui, que vão acompanhar talvez esse vídeo em algum outro momento, depois. A gente quer reforçar esse agradecimento, reforçar o convite para que nos acompanhem nas próximas lives, tá? Que a gente tem feito. Avise, comunique, indique aí você que gostou dessa live, para que outras pessoas, outros irmãos, outros amigos possam também serem abençoados dessa maneira aqui, com tantos temas que a gente tem trago a cada live. Então a gente só tem aqui a agradecer. E, pastor Abacuque, eu vou pedir ao senhor, para que a gente possa concluir aqui, para o senhor fazer uma oração, orar aqui, fazer uma oração final, e dessa maneira, então, a gente concluir o trabalho aqui dessa live, aqui nessa noite. Antes, Ricardo, desculpa aí. Claro. Gostaria que você passasse o seu canal no YouTube, eu vou passar o meu, e o pastor Abacuque passa o contato dele lá no YouTube. Se ele tiver um canal também, pode falar aí. Eu ainda não tenho, Eliabe. Eu estou esperando você abrir um canal para mim lá no YouTube, viu? É só a gente conversar aí, pastor, e eu direciono isso aí. Legal, Eliabe. Legal demais. O meu canal que a gente tem lá é o Teologia Real. Pode pesquisar lá no YouTube, digitar lá Teologia Real. Então já faço o convite aqui também para que você se inscreva. Da mesma maneira, também nós temos uma página no Facebook e no Instagram. Então, em todos eles, pode pesquisar lá como Teologia Real, e vocês podem ter acesso a outros conteúdos aí que a gente tem buscado proporcionar aos irmãos. Só procurar lá no YouTube, cantor Eliabe Silva, vai cair lá em louvor e adoração. Aí lá tem todos os vídeos, quase todos das nossas lives aqui. Tem um outro vídeo do pastor Davi Abacuque também, que nós falamos sobre... Rapaz, deu um branco agora. Mas tem um vídeo lá, da outra live com o pastor Davi Abacuque. O pastor Davi Abacuque, deixa aí um Facebook, um Instagram, e aí o senhor pode fazer a oração. Não, o meu Facebook é o PRD Abacuque, também @hotmail.com. Agora, se vocês me permitirem, todas as segundas-feiras, às 15 horas, pela TV AD Perus, nós apresentamos um programa lá, o programa Aconteceu na História, onde a gente está sempre trazendo fatos relevantes que ocorreram na história da humanidade de uma forma singular e que marcaram, né? Agora essa visão do campo jornalístico, né? Eu sou formado em jornalismo e eu tive a oportunidade no Ministério de estar apresentando esse programa. Vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, pela TV AD Perus, ainda pela internet, aí, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Você pode me acompanhar lá às 15 horas. Aliás, nós estamos falando de um tema muito bacana lá. Estamos tratando agora sobre a Inquisição, os efeitos da Inquisição na sociedade naquela época e os seus reflexos ainda nesta geração. Parece que não, né? Mas nós temos aí alguns efeitos silenciosos deste processo da Inquisição, que de uma forma muito acentuada vitimou muitas pessoas em nome de uma teologia extremamente equivocada, não é? Trazendo a responsabilidade àquilo que Deus nunca mandou fazer, não é? Onde Deus nunca participou. Coisa do homem, mas a gente vai tentando ali, à medida do possível, esclarecer de forma bem concisa, à luz da Bíblia, esses temas relevantes. Mais uma vez, eu quero agradecer de coração. Obrigado, eu continuo amando vocês, viu? E quero ter uma oportunidade de estar muito próximos aí com vocês. Vamos orar, queridos? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida dos teus servos que acompanharam esta live nesta oportunidade. Quero te louvar pela vida do nosso irmão Eliabes, pela vida do nosso irmão Ricardo, pela liderança da igreja, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Pirituba, pelo pastor da igreja, por todos os obreiros que o ladeiam, por essa iniciativa tão relevante, Senhor, que o Senhor tem colocado no coração dos teus servos
para trazer neste momento de adversidade. Ó meu Deus, como é importante nós estarmos atrelados e estarmos afinados com o conhecimento, com os assuntos que estão relacionados ao nosso cotidiano. Mas, acima de tudo, Senhor, é mais importante olharmos do ponto de vista espiritual e de acordo com a Tua palavra. Por isso, eu quero te agradecer por esta oportunidade, quero te apresentar todos os telespectadores que acompanharam esta programação, que o Senhor possa abrir a mente e o coração daqueles que buscam respostas para os seus questionamentos e indagações, que o Senhor possa continuar nos guardando, nos preservando enquanto família, enquanto filhos e filhas, para que possamos continuar fazendo a Tua vontade. Que a Tua vontade prevaleça. Que o Senhor levante nesta geração homens e mulheres comprometidos com a Tua palavra, que saibam a importância da preservação da família no modelo tradicional, como o Senhor criou. Que o Senhor possa, Senhor, neste momento de adversidade pela qual passa todo mundo, nos guardar debaixo da Tua potente mão, nos esconder, tudo para que o Teu nome em nossas vidas seja glorificado. Isto eu te peço, em nome de Jesus, o Teu Filho, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a cada irmão, a cada telespectador, a cada um que esteve aqui conosco, juntando aqui, aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre família. Deus abençoe o pastor Davi Abacuque. Acompanhe lá, então, o trabalho do pastor Abacuque na página, no Facebook da AD Perus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, um bom final de semana e até daqui a 15 dias com a próxima live, se Deus quiser. Paz do Senhor a todos.